Então, estamos de volta com o Saúde em Foco e hoje com um tema muito especial e muito sensível, que é a implantação do álbum seriado nas unidades de saúde. Então, nós contamos aqui com a Laura, nossa enfermeira, egressa do mestrado em Saúde Materna e Infantil, né, da unidade Oneide de Carvalho, Alice, que é a nossa aluna de iniciação científica, que participou ativamente da construção do álbum seriado, e a Luíse é a nossa mestranda, enfermeira obstétrica, né, Luíse, e também contribuiu nessa construção. Então, a gente vai conversar sobre isso, porque, na realidade, o que nós queremos hoje como um programa Saúde Materna e Infantil? É, sim, pensar no desenvolvimento e validação de tecnologias, mas também na implementação e avaliar o impacto dessas tecnologias na prática para os profissionais e também, né, as mães, as famílias, enfim. Então, Laura, a gente começa por você. Como é que você recebeu este material na tua unidade? Qual foi a reação da equipe de saúde ao receber esse álbum e cartilhas? Obviamente, nós temos muitos outros materiais. Então, um complementa o outro, né? Então, a gente já conhece um e já fica na curiosidade de ter mais uma tecnologia para poder nos ajudar no dia a dia. Então, foi recebido com muita alegria e curiosidade, e a gente está usando no dia a dia, tanto as cartilhas, né, que é mais o foco das gestantes, quanto o álbum, que a gente pode aproveitar tanto para o profissional quanto para as gestantes. E, Alice, você que contribuiu ativamente nessa construção do álbum seriado, o que se levou em conta? O que foi importante? Qual é o diferencial deste álbum seriado para muitos outros que a gente conhece? Então, nós buscamos trazer sempre em forma de questionamentos. Eu acho que isso foi uma tecnologia muito utilizada na construção do álbum, uma metodologia que nós utilizamos de não trazer conhecimentos, respostas prontas. Juntar os profissionais da saúde juntamente com os estudantes. Então, eu acho assim, com a gestante, eu acho que isso é muito produtivo. Eu estava em campo de estágio, a gente pôde ver como isso foi algo produtivo, algo resolutivo lá dentro por meio dessas informações. Então, essa construção do processo de conhecimento. Alice é da iniciação científica e foi um trabalho também aliado à iniciação científica. E, de fato, um grande diferencial, isso nos mostra hoje como programa em saúde materna e infantil profissional, de que não basta você desenvolver uma tecnologia, mas quando a gente pensa, e assim em qualquer outra tecnologia, você também precisa pensar que novas metodologias, que abordagens para que, de fato, esse material seja atrativo e indutivo de um novo pensamento, né, de novas práticas. Luíse, você como aluna hoje do mestrado e também agora enfermeira obstétrica, né? Como é que você vê este material hoje para a área? Esse material é muito importante, né? Visto que eu sou enfermeira obstetra, a gente conhece mais do que os enfermeiros generalistas, né? Então, esses produtos ajudam esses enfermeiros a se qualificarem também e a passarem essa qualificação pro paciente, né? Então, essa criação de vínculo entre paciente e profissional é importante também, e esse material ajuda bastante, visto que elas... Na realidade, quando você fala da qualificação, esse também foi um cuidado quando a gente elaborou esse material, porque ele está todo embasado nas melhores evidências científicas. Sim. E é óbvio que agora já saiu uma nova normativa, né, que não sei se já foi oficializada, mas aí esse material também precisa ser atualizado e revisto. E como é que você vê isso, por exemplo, Laura, lá na tua prática, entre os colegas e outros profissionais da saúde também, dessa questão das evidências mesmo, do conteúdo, da sua apresentação, enfim? Então, a apresentação, né, ela é atrativa, né, tanto para nós profissionais, para a gente poder fazer essa leitura e se qualificar, mas o importante, assim, que tem que se falar do mestrado, né, e o que acontece, é essa interação, como a Alice falou, porque não é só uma coisa teórica, né, a gente busca a evidência científica, mas essa evidência científica, ela também tem que ter essa discussão entre a teoria e a prática, o ensino e o serviço. Então, isso foi justamente a qualidade e a vontade que a gente tem de usar, saber que ele foi construído não só pela academia,
mas pelos profissionais também, essa contribuição. Então, isso é importantíssimo. E é um longo percurso, né, Laura? A gente vem vindo nesse processo da qualificação do pré-natal. O grande objetivo é, de fato, contribuir com a qualificação do pré-natal, que foi uma demanda que veio de gestores e profissionais. E eu acho que esse caminho que foi trilhado até aqui, ele não nasceu simplesmente de um desejo de um aluno, de um professor, mas de uma necessidade que veio da prática dos próprios profissionais, né, Laura? Eu acho que você foi muito feliz. Quando a gente pensa tecnologias, a gente precisa pensar nisso. Uma tecnologia que, de fato, que seja relevante para aquelas pessoas que vão utilizar, né, Alice? E como é que tu sentiu isso quando vocês foram entregar, enfim, implementar esse material? Bom, então a gente notou que esses profissionais, eles realmente estavam precisando, porque a gente sabe de um conteúdo, de algo que trouxesse essas evidências científicas de forma atualizada, de uma forma clara, né, objetiva. Então nós cuidamos muito na forma de abordagem, trazer uma linguagem clara, objetiva, com ilustrações, né? Então a gente pôde ver que eles estavam realmente muito felizes com este novo recurso, porque a gente sabe que no dia a dia das consultas, muitas informações elas acabam não passando despercebidas, mas às vezes tem outras demandas e aquilo ali fica em haver. Então, a gente tem todas as informações, tudo que precisa ser dito durante os 3 trimestres de gestação, né? Então, esse profissional, ele consegue fazer a consulta de forma qualificada, sem deixar nenhuma pendência, sem esquecer de algum assunto a se tratar. Então, eu acho que esse foi um feedback que nós tivemos em relação a isso, que foi muito produtivo. E o interessante, me presta só um pouquinho, o interessante é que esse álbum, ele tem uma característica inédita, porque a gente não teve isso, não viu isso em lugar nenhum, que ele fica de um lado, ele fica visível para o enfermeiro ou médico que faz o atendimento, né, a gestante, e do outro lado, ele fica visível para a gestante, ou melhor, ele induz algumas questões para que a gestante se dê conta, para que ela pense, seja protagonista. E pergunte mesmo antes do profissional se dar conta. Então, essa é uma abordagem bastante nova, eu diria inovadora, que a gente não encontrou isso, né? E como é que você vê essa abordagem, Luizinho? Eu vejo importante, visto que, como eu disse, né, essa autonomia delas dentro do próprio cuidado é importante. Elas terem conhecimento também, porque não é só o profissional que tem que passar o conhecimento, elas têm que buscar também conhecimento. Então, quando elas já chegam com dúvidas ou questionamento, até a consulta fica mais personalizada, né? Não fica aquela fala geral ou aquela fala que todo profissional vai falar em toda a consulta. Então, a gente consegue criar um vínculo melhor com a mulher e a gente também consegue fazer com que ela participe do seu processo, né, de cuidado, no caso. Isso. Essa questão da autonomia é importantíssima, né? Porque o que a gente não quer mais que simplesmente a gestante, falando aqui da gestante, que ela seja um objeto, né? Manipulável, enfim, mas para que ela seja autônoma, seja protagonista do seu processo, do ciclo gravídico puerperal, né? E aí a gente pensando a cartilha, ela, na realidade, a cartilha é para ser entregue para gestantes. E ela, com muito tempo, né, junto com a sua família, tomar conhecimento dos principais conteúdos e depois vir com questionamentos, né? Então, o álbum ajuda nessa direção. Como é que você vê isso, Laura? A cartilha, assim, porque o que acontece? Muitas coisas a gente fala durante a consulta, mas a gestante às vezes está sozinha, né? Porque o familiar não pode ir, a companheira não pode ir. E o que acontece? A cartilha, são as informações que a gente deu, mas está ali, ela pode mostrar. Ninguém duvida do que ela está falando, porque está ali e é o que ela, né, o que ela ouviu, o que ela entendeu que é importante para a autonomia dela ao longo da gestação, porque é uma construção, né? Essa autonomia que a gente vai também ajudando, né, é ao longo do pré-natal, porque quando a gente vai ver na cartilha, é como se fosse, né, um tijolinho ali naquela construção, na história dela, né, naquela etapa da vida dela, e isso vai contribuir na questão da criança também, porque a qualificação no pré-natal, ele não se limita ali àquela etapa, a gente vai colher frutos no acompanhamento da criança,
e vai contribuir com tudo, né? Com a diminuição da mortalidade infantil, das hospitalizações. Desfechos favoráveis no parto. Mas isso que a Laura acabou de falar, o conhecimento, a autonomia, ela é construída, ela não se dá pela transmissão de informações. Ela é construída, se a gente pensar nessa direção, esses recursos, o próprio fluxograma, né, e outros recursos que nós desenvolvemos, eles acabam induzindo uma mudança de paradigmas que tem sido muito forte na saúde materno-infantil, que é esse processo mais verticalizado, né, de induzir ou de simplesmente transmitir informações. Então, de que forma contribuir desde a iniciação científica, né, mestrado, doutorado, na própria residência, né, como fazer esse processo para que, de fato, a gestante seja e consiga ser autônoma, né? E aí, claro, a família ela não caminha dissociada, enfim, então ela ter essa possibilidade de criar esses movimentos dentro da própria família, ou com a vizinha, ou o que vai fomentar, na realidade, uma nova cultura que nós tanto queremos dentro da área de saúde materno-infantil. Não se admite mais um número tão elevado hoje de cesarianas, ou tanta mortalidade ainda materna, infantil, e tantos outros, né, desfechos que a gente não gostaria de ter. Como é que você vê isso, Alice? Você, na iniciação científica, hoje inserida nesse processo? Então, assim, dentro da iniciação científica eu tive um olhar muito ampliado, porque são discussões que às vezes nós não temos em outros campos, até mesmo na graduação. Então, a gente, enquanto bolsistas de iniciação, a gente pôde trazer essas discussões para dentro do ambiente de sala de aula, né? E isso também trouxe uma repercussão muito positiva entre nós colegas, né, da indução de melhorias. E agora nos estágios, que é trazendo dentro da graduação, eu estive com alunos de outros semestres que estão vivenciando a parte da saúde materno-infantil e a gente trazer essa indução de novos conhecimentos e como fomentar esses conhecimentos dentro dos serviços. Porque às vezes tem pessoas que olham para dentro da graduação e não olham como esses materiais eles surgem um efeito, né, dentro da sociedade. E aí a gente poder estar ali e ver por que a gente produz pesquisa, né, da gente ter este retorno é algo que é muito importante, porque não é algo para nós, a gente não produz pesquisa para a gente produz em vão da sociedade, né, e ter essa retribuição é muito prazeroso, né, porque é algo que é realmente aquilo que a gente espera, né, e que é muito enriquecedor para o nosso processo de conhecimento, de formação de conhecimento. E essa construção da pesquisa sendo com os profissionais da prática tem um poder transformador muito, muito maior ainda. É o que a gente tanto defende hoje, né? Quando você pensa, tem um mestrando, um doutorando hoje no programa profissional, ele precisa desenvolver necessariamente uma tecnologia, mas não é da cabeça do aluno. Não é da cabeça do orientador, do professor, mas como fazer essa interlocução com os profissionais, com os gestores, para que de fato encontre uma aderência lá na prática e promova esses movimentos evolutivos, né? Que é tudo que a gente quer. Você já está sentindo isso hoje, Luiz, e você como enfermeira obstétrica? Eu estou sentindo que dentro das unidades básicas e até mesmo do hospital, né, a gente já tem uma busca pelo conhecimento maior, né, das gestantes, das puérperas. E eu gostei muito na cartilha no sentido de que ela traz também a questão de mitos e verdades, por exemplo. Então, uma questão mais aproximada da realidade delas, né? Porque muitas vezes em casa, a mãe, a avó fala esses mitos, essas verdades, e elas trazem isso também bastante nas consultas, por exemplo, que elas leem, que elas têm acesso a essa cartilha, né? Então, a gente nota essa mudança mesmo, né, até do próprio profissional, né? Então, a gente vê essa mudança dentro dos locais que eu estou inserida ali. Isso. Um grande desafio, eu penso, é como fazer para que realmente esses recursos também cheguem naqueles municípios pequenos, né, bastante distantes muitas vezes. Então, a gente vê ainda lacunas mesmo aqui na nossa região central. Mas assim, quase se encaminhando para o final, que mensagem, Laura, começando por você gostaria de deixar para os teus colegas hoje que trabalham na atenção pré-natal? Que sejam persistentes, né, e que a gente possa estar estreitando os laços sempre com a academia, com o ensino e com a gestão, porque a gente não faz sozinho,
né? Buscar aprimorar os conhecimentos. A gente tem um mestrado, e o mestrado profissional, eu acho que é o caminho no sentido que a gente está na teoria e na prática, junto, né? E é a necessidade do serviço, é a necessidade do profissional daquela localidade que a gente vai poder, né, como a Alice falou, retribuir e tentar fazer essa mudança que a gente comece por ali, né? Então, acho que é importante e que a gente possa avançar, né, juntos, assim, em prol da comunidade, para a gente realmente poder diminuir né, a mortalidade e fazer com que essa população tenha realmente uma saúde, né? E Alice, você, o que você deixaria hoje para os teus colegas, alunos, enfim, da enfermagem e de outros cursos? Então, assim, a graduação, ela é o início de tudo, né? Ser bolsista de iniciação científica foi algo muito produtivo nesse sentido, da gente sempre estar olhando para o próximo. Eu sou, né, graduanda em enfermagem, então a arte do cuidado, né? Então nada melhor do que a gente ter este olhar mais avançado em relação a isso. Então eu sempre estimulo todos os colegas a estarem envolvidos nesses processos, né, de construção, juntamente com os profissionais, porque eu também acho que além de produzir, a gente sai com um conhecimento e com um vínculo com os profissionais, com os serviços muito mais ampliado. Então eu acho que isso se torna uma ferramenta muito... eu só tenho a agradecer por todo esse processo, porque foi algo que me enriqueceu muito dentro do meu contexto. Hoje estou em estágio, então eu sei o quanto isso foi produtivo e foi bom dentro do meu processo de construção de saberes. Então, algo Que muito importante positivo. Isso, já começar na graduação, né? Luiz, e você? O que você diria para os residentes hoje, especificamente para os mestrandos, né? Basicamente que conhecimento gera, né, confiança. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem para passar para os outros, mais confiança eles têm na gente. Então, invistam no conhecimento, sempre na qualificação, sempre em conhecimentos novos, né? Então, a saúde materna e infantil está sempre em grande mudança, então é importante sempre estar qualificado. E basicamente é isso, que quanto mais conhecimento a gente tem, mais respeitado a gente é e mais confiança a gente consegue transmitir também. Olha, que legal, né? E eu diria, assim, para concluir esse nosso momento, né, teríamos muito assunto para muito tempo ainda, mas dizer que a mudança está na gente, né? A mudança, eu sou a mudança. E cada vez que eu penso algo, faço algo, desenvolvo algo que realmente seja para impulsionar o melhor, não de mim só, mas das pessoas que estão no meu retorno. Então, agradeço muito por este momento, né, por essa oportunidade de estarmos aqui juntas com olhares tão diversos e que possamos seguir sonhando com uma saúde materno-infantil mais qualificada aqui para toda a nossa região. Obrigada.